pessoal, tudo certo? Espero que sim. Então, estou aqui para realizar a revisão do conteúdo como combinado. Lembrando que esse é o segundo vídeo, acompanhem o primeiro, para que aí exista uma sequência, vamos lá? Recapitulando um pouquinho então do primeiro vídeo. Definimos então aí que a filosofia antiga, ela necessariamente não é definida somente por um filósofo, mas sim por vários filósofos. Que ela é dividida entre os filósofos naturalistas e humanistas, porque as suas preocupações eram diferentes. Falamos um pouco sobre a vida de Platão e um pouco da sua história. Das suas teorias, falamos então sobre a teoria das ideias, dizendo que, para Platão, as ideias elas são mais perfeitas, elas são únicas, elas não mudam. Já o objeto que é definido por essa ideia, ele sim, ele tem mudança, ele tem transformação. Então, ele é menos perfeito do que a ideia em si. O objeto em si, ele é somente uma cópia imperfeita da ideia. Pessoal, para que a gente estude um pouco Lutero, então, é necessário que a gente volte um pouco lá naquele texto que fala sobre as mudanças de paradigmas, ou seja, mudanças de pensamento de padrões. Esse texto, então, fica bem claro que, graças à mudança do sistema econômico do feudalismo para a monarquia e à diminuição do poder da Igreja em relação ao Estado, foi possível a existência dos pensamentos de Montesquieu, Hobbes, Rousseau. Além disso, nesse texto, então, vai retratar como isso aconteceu e por que aconteceu. Esse processo aconteceu da seguinte maneira: os pequenos feudos se juntaram, se uniram e formaram um só continente, formaram somente um território, cedendo o poder a somente uma pessoa, a um rei. Sendo que esse rei, então, ele criou impostos, criou leis, criou exércitos, beneficiando aí todo mundo. Mas por quê? Porque aí era uma necessidade social, uma necessidade dos indivíduos, os quais já não tinham mais ocupação nos feudos. Já tinha muitas pessoas sem alimentação também, então esses indivíduos se deslocaram em direção aos burgos e se dedicaram então aí ao comércio. Percebam que a nobreza do feudalismo já não era mais necessária, não existia mais conflito entre os feudos. O medo da nobreza do feudalismo fez com que criasse então esse indivíduo aí, esse rei que tivesse o poder, porque eles tinham medo de perder essa hierarquia para a burguesia. No texto também vai falar sobre a questão da reforma protestante, o porquê que ela aconteceu. E diz o seguinte, que existem aí vários motivos, mas um dos principais foi a crise interna de valores em relação à igreja, à instituição. Por que crise de valores? Porque a igreja estava em conflito, porque os próprios padres estavam vendendo seus cargos, eles estavam trocando dinheiro por perdão, ou seja, a venda de indulgências. Então, isso criou aí um conflito interno entre eles. Por isso, então, a reforma protestante, né? Porque existiu essa crise de valores e a questão da disputa aí do poder em relação à igreja e o Estado, né? Lutero, ele é um dos reformistas. Ele propõe que a fé precisava ser reformulada, que ela seria a única responsável por salvar os indivíduos, e não seria necessário intermediários, e muito menos objetos sacros. Ele, por pensar assim, ele quase foi executado, só não foi porque a nobreza germânica ela tinha interesse econômico nele.
Percebam então que graças a essas mudanças aí, questão econômica, a questão do poder, foi possível a existência dos contratualistas. Por que contratualistas? Porque eles defendiam a ideia de um pacto, um contrato. Vai garantir então aí a existência do Estado. Para Hobbes, o Estado ideal é a monarquia. Por quê? Porque os súditos eles vão se unir e vão colocar um rei para governar. Por quê? Porque os indivíduos eles não confiam entre si. Eles, de certa forma, são inimigos por natureza. Por isso que Hobbes traz a célebre frase aí, então, o homem é lobo do homem, o homem é inimigo do próprio homem. Então, eles têm medo. E mesmo que isso aconteça de você perder 100% da sua liberdade. Então, eles estão dispostos a perder isso para que garanta aí a sua segurança. Outro contratualista é John Locke. Ele vai dizer o seguinte, que nós, indivíduos, já nascemos com direitos inalienáveis, ou seja, direitos que não podem ser tirados da gente. Esses direitos, eles precisam ser garantidos pelo Estado. Então, o contrato, o ideal seria a democracia representativa, ou seja, um indivíduo, alguém que vá representar e vá garantir que esses direitos não sejam tirados dos indivíduos. Os direitos que estou aqui me referindo são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, se você tiver condição de tê-la. Outro contratualista também é Rousseau. Para Rousseau, os indivíduos, eles nascem bons, mas a sociedade e a convivência com os outros faz com que nós nos tornamos, de certa forma, corrompidos. Então, para ele, o ideal da democracia é que a própria população ela se represente. Ela não precisa de um indivíduo somente para decidir, mas sim que todas as pessoas se reúnam em praça pública para decidir aquilo que é necessário, aquilo que é considerado bom para aquela sociedade. O que é importante que vocês percebam é essa relação de contrato, essa relação aí dos indivíduos eleger alguém, ceder o poder para alguém. Como exemplo ali, para Hobbes existe aí uma necessidade que se coloque alguém no poder. Para John Locke, vai existir aí uma representatividade, que os indivíduos eles precisam colocar alguém no poder para que se garanta os direitos que já são dos indivíduos. Já para Rousseau, os indivíduos eles não precisam disso, eles mesmos podem se unir e fazer com que garanta aquilo que é bom para aquela comunidade. Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí com essa revisão, que vocês tenham aí compreendido essa importância dessas reformas para que aí exista essa formulação do Estado, que também tenha ficado um pouco mais claro a questão do contratualismo também. Mas temos aí vários vídeos no YouTube, principalmente o canal Parabólica, que pode auxiliar aí nesses conceitos. Mas vamos continuar aí estudando esses conceitos em outros momentos oportunos. Nesse momento, então, eu gostaria de deixar aí um grande abraço e qualquer dúvida vocês podem me chamar para a gente conversar sobre.